Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como criar uma tabela no Excel online usando o Ultimate, independente de quantas linhas ou colunas esse arquivo tem. A ideia é que dentro do Ultimate, quando a gente vai obter dados de um arquivo Excel, é obrigatório que tenha uma tabela ali dentro. Para ficar claro o que eu estou falando, primeiro eu tenho um fluxo aqui que todo dia eu vou receber um e-mail no meu Outlook com um assunto específico com um anexo de um arquivo Excel. Esse arquivo Excel vem desse jeito, ele é exportado de um sistema automaticamente e aí ele vem com colunas e linhas que vão ser dinâmicos. Pode ser que venha mais linhas, pode ser que venham menos linhas, mais colunas e cada dia eu vou receber esse anexo, cada semana, não importa. Toda vez que eu receber esse e-mail com um assunto específico, né, de uma pessoa específica, eu vou pegar e salvar esse anexo, certo? Esse arquivo Excel em um SharePoint, que no caso vai ser aqui nesse SharePoint. Isso todo mundo já entende aqui no canal, é algo bem simples, tá? Mas basicamente é dois conectores, ao receber um e-mail com anexo, salve no SharePoint. Beleza? E aí qual que é o ponto? Toda vez eu recebo um e-mail, tem um anexo, ele vem e salva aqui para mim. Porém, quando o arquivo chega aqui no SharePoint para mim, ele vai ter X linhas, X colunas. Quer ver? Vamos exemplificar aqui. Aqui no Outlook eu vou enviar em anexo esse arquivo Excel que eu mostrei agora há pouco para vocês, com o assunto específico que eu coloquei como regra. E quando esse e-mail chegar, ele vai pegar o anexo e salvar no SharePoint para mim. Vou até alterar o nome, em vez de ser testing, vai ser arquivo base. Então ele vai salvar com esse nome lá para mim no SharePoint, arquivo base, com esse arquivo que veio no anexo. Beleza? Então, vamos enviar, vamos salvar esse aqui, né, que eu alterei aqui. E quando eu clicar em enviar, em poucos minutos, segundos, na verdade, ele já vai rodar aqui um fluxo para mim. Eu posso até, ficar clicando em atualizar. Beleza, agora ele disparou, eu consigo ver o fluxo executado com sucesso. Se eu vir aqui no meu SharePoint, certo? Onde eu coloquei para salvar, vou dar um F5 aqui, arquivo base há alguns segundos. Ou seja, toda vez que esse e-mail chega com o anexo, ele salva aqui no SharePoint para mim. Qual que é o ponto-chave aqui? Qual que é o problema disso? Se eu abro esse arquivo, né, um arquivo exportado, um arquivo que sempre vem do mesmo jeito, ele não vem com a tabela aqui para mim. E aí o desafio tá aqui. Por quê? Como que eu faço, por exemplo, para pegar todo mundo que tem a letra D ou E aqui desse arquivo para fazer alguma coisa, inserir um SharePoint, para enviar por e-mail? Como que eu pego essas duas linhas? Se eu tentar fazer isso, né, de forma nativa ali no Ultimate, através do conector do Excel online, vocês vão perceber que eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho aqui o getRow, né? O getRow faz o quê? Obtém uma linha de uma tabela. Então, inclusive, se eu indicar esse arquivo, coloquei aqui, aulas YouTube, que é o SharePoint, coloquei aqui a biblioteca, consigo apontar para o arquivo, arquivo base, ele ainda me pede uma tabela, uma table, mas não encontra. Ou seja, eu não consigo falar, pegue a terceira linha da quarta coluna. Eu não consigo falar isso aqui pro conector do Excel Online. Qual que é o desafio, então? Eu preciso transformar aquilo em uma tabela para poder pegar a linha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso em uma tabela. Qual que é o desafio aqui? O desafio é, eu não sei quantas linhas vêm e nem quantas colunas vão vir, mas a gente tem aqui uma forma de resolver isso. Mas antes, eu vou pedir que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, para ajudar a gente a levar esse conteúdo de qualidade gratuito mais longe. E se você quiser dominar de verdade a Ultimate Cloud e ainda aprender Power Apps Canvas, nós temos um curso completo do zero ao avançado, o link está aqui na descrição. Então dá uma olhadinha, eu tenho certeza que se você está aqui, você vai curtir muito as aulas que a gente tem lá na comunidade. Beleza? Então, voltando aqui para a aula, agora que você já deixou seu like, se inscreveu, o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui é um truque que muita gente que usa Excel já usou para diversas coisas, tá? Antigamente, que a gente chama isso de range dinâmico. O que eu vou montar aqui é um range dinâmico, e aí eu vou criar essa tabela através de um range dinâmico. Como assim? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como criar uma tabela dentro desse Excel. A gente tem aqui, usando o conector do próprio Excel, Excel Online, eu tenho aqui o Create Table.
Create Table. Ou seja, eu consigo sim criar uma tabela. O nosso desafio é na hora de passar o range, né? Por quê? Porque eu não sei da onde até onde que vai esse range, porque eu não sei quantas linhas tem. Então eu não posso falar que é tipo de A1 até a C9. Aqui no caso eu estou vendo, né? Então eu sei que é de A1 até C9, mas pode ser A1 até D50, né? É algo dinâmico, um range dinâmico. A gente chama isso de range dinâmico, pode crescer, pode diminuir, mas como que eu encontro esse range dinâmico aqui no Excel? Bom, vamos já colocar as propriedades aqui do Create Table antes de criar esse range lá? Primeiro, eu coloco aqui o SharePoint, aulas YouTube, vou colocar aqui, ó, biblioteca de documentos, vou colocar aqui arquivo base, e agora o arquivo base, obviamente, né, eu coloquei fixo aqui, mas pode ser dinâmico de acordo com o nome do seu arquivo que veio no e-mail ou que veio de outro lugar, tá? O meu arquivo se chama arquivo base, beleza? O table name, se eu não der nome nenhum, vai ser tabela 1, tabela 2, ele automaticamente usa, né, o nome padrão de tabela. Mas eu posso dar um nome aqui fixo, por quê? Porque eu vou obter depois, né, concorda? Que depois eu quero pegar a terceira linha, então eu vou chamar aqui, ó, de tabela maneira. É o nome da minha tabela que eu vou criar. O nome das colunas também eu poderia dar o nome se eu quisesse, mas no nosso caso não. Por quê? Porque as colunas já têm nome, né? O nosso arquivo já tem nome nas colunas, mas eu poderia passar nomes e aí ele inserir uma linha acima com os nomes das colunas, tá bom? Mas aqui no nosso caso, HD1, HD2, HD3 é o nome das nossas colunas, fechou? Beleza, o que falta aqui para finalizar? Eu preciso passar o range, mas eu não posso vir aqui e falar que é A1, C9. Por que não? Porque pode variar, novamente. Então, como que eu faço aqui para pegar um range dinâmico? Bom, do mesmo jeito que eu faria no Excel. Se aqui aceita H1, C9, como que eu faço, né? E se você é expert em Excel, já mexeu muito com Excel, como que você faria para descobrir um range que é dinâmico? Usando aí, né, o famoso desloc. Então, como que eu faço aqui, ó? Primeiro, eu tenho que descobrir quantas linhas eu tenho na minha tabela. Como que você faz para descobrir quantas linhas você tem em uma tabela, em uma planilha? Você usa o conte valores, né? Conta células não vazias. Então, ó, quero contar quantas células não vazias eu tenho na coluna A. Eu tenho 9. Descobrir quantas linhas eu tenho. Eu quero descobrir conte valores, né? Quantas células não vazias eu tenho na linha 1, né? Quantas células não vazias eu tenho na linha 1? 3, ou seja, eu tenho 9 e tenho 3. Eu já achei a quantidade de colunas e de linhas. Agora eu entro com a nossa famosa fórmula desloc, né? Então, ó, desloc, eu quero começar deslocando da onde? Da primeira célula, né? Ou seja, daqui eu quero vir até aonde? Basicamente é isso que eu tô falando. Começando da A1, eu quero deslocar 0 linhas, eu não quero ir nem para a direita nem para a esquerda. Então, ou seja, eu quero deslocar 0 linhas para baixo, 0 linhas para a direita, ou seja, eu quero continuar na A1 e através da A1 eu tenho uma altura e uma largura, ou seja, eu tenho 9 linhas para baixo e 3 linhas para a direita, né? Ou seja, altura e largura. Então, sem deslocar ali da A1, começando na A1, não quero deslocar nada para baixo nem para a direita, eu quero crescer na altura 9 linhas, crescer na largura 3 linhas. Então, quando eu colocar aqui, ó, 9 e 3, por exemplo, ó, 9 e 3, e der um Enter, olha só, ele pegou o mesmo range que tem aqui, ó, ele pegou exatamente a tabela que tá ali, usando aí a Dynamic Array, né? Então, eu consigo usar o desloc para pegar um range dinâmico, independente de quantas linhas ou colunas eu tenho, beleza? Então, o que eu preciso fazer lá é passar isso, só que, obviamente, que não vai ser 9, né? Porque isso aqui tá fixo, o que eu tenho que colocar aqui? Essa fórmula aqui, né, ó. Então, eu vou substituir esse 9, certo? Pela fórmula do conte valores. E esse 3 aqui, né, ó. Aqui também, certo? Ou seja, eu quero começar na A1 sem deslocar para baixo ou para direita. Quero ficar na A1, quero ir o tamanho que eu tenho na A e o tamanho que eu tenho na linha 1. Isso faz a tabela certinha dinamicamente através de um range dinâmico. Beleza? Essa é a fórmula, certo? Ó, Ctrl C. Posso já apagar isso aqui, né? Porque eu não vou usar mais, certo? Posso apagar. Eu vou colocar essa forma com igual aqui, obviamente. Então, desloc da A1, tananã, tananã. Ou seja, o resultado disso aqui é o range da minha tabela.
Vamos ver se funcionou isso aqui, né? Vamos testar. O legal é testar isso aqui. Vou salvar, deixar salvo. Vou excluir esse arquivo, tá? Por quê? Porque eu quero mandar de novo. Eu quero que vocês vejam isso acontecer, tá? Ó, excluir. Para testar, eu vou vir aqui em testar manualmente. Vou reenviar esse arquivo aqui, né? Para garantir para vocês, ó. Tô enviando novamente o arquivo. Vou dar um Enter. Beleza, agora é só esperar até ele disparar aqui. Quando ele disparar, ele vai criar o arquivo aqui no SharePoint pra gente. Então vamos esperar um pouquinho. Ele demora uns minutinhos às vezes, tá? Beleza, rodou com sucesso. Se eu der um F5 aqui, aqui está o arquivo base. Quando eu abrir aqui o arquivo base agora, vai estar a tabela, ó. Criou certinho no Range. E o nome, né? Se eu vim aqui em design de tabela, tabela maneira, que é o nome que eu coloquei lá. O que isso implica, né? Que agora eu poderia obter os dados dessa tabela com o getRow, porque eu sei qual que é o nome da tabela, eu sei que eu consigo vir e obter essa tabela, certo? Então eu poderia vir aqui agora com o getRow ou getTable, né? Podia ser o getTable mesmo, para não ter que pegar uma linha só. Poderia vir aqui, né? E usar o, cadê? GetTables, não é o GetTables, eu quero o List Rows Present in a Table, ou seja, liste as linhas presentes em uma tabela, e agora sim eu consigo vir para ele listar para mim, justamente nesse arquivo base aqui, né, para ele listar para mim a tabela maneira, certo? Então eu consigo usar esse range dinâmico para criar a tabela e aí conseguir listar todas as linhas e colunas e a partir daí pegar uma coluna, uma linha e fazer o que eu precisar com essa tabela, né? Eu acho que a partir daqui você já sabe fazer. Se você é aluno do nosso curso, então isso aqui fica fácil demais, porque a galera tá dominando lá, então fica o convite para você vir estudar com a gente. Automate Cloud e Apps Canvas, o link tá aqui na descrição. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrar essa aula por aqui. Se você curtiu aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar pra gente ir mais longe. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra morango, comenta morango pra eu saber que você assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @RonaVico, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, se inscreve!